Bem, estamos aqui de novo, né? Aula número 2, dando sequência aí ao grande conteúdo da apostila módulo 2, né? Que foi dividida em 3 aulas. A primeira aula a gente falou sobre a formação do planeta Terra, né? E as formas e estruturas do relevo do planeta, né? A aula número 2, que é essa que se inicia, vai tratar sobre os agentes internos ou endógenos do relevo, os agentes externos ou exógenos e o solo. E a aula 3, logo após, a gente vai tratar um pouco sobre as formas de relevo do Brasil, nosso país em específico. Bom, dando sequência, né, a esse conjunto de assuntos que faz parte do módulo 2, né, a gente inicia aí com o compartilhamento aí da tela, né, dando uma sequência nos slides. Nós temos a apostila módulo 2, né, aula número 2, agentes endógenos ou internos, agentes exógenos ou externos do relevo e os solos. Vamos lá. Agentes endógenos do relevo. Endógeno quer dizer o quê? Endoscopia. Veja os termos como, né, eles são endógenos. Endo quer dizer algo que está dentro, né? Então, endo vai se referir a algo que está dentro. Dentro de quê? Do interior da Terra. Que agentes são eles? São responsáveis pela formação do relevo, pela criação ou gênese. Então, o relevo ele é formado, né? Ele, através de forças do interior do planeta, ascende, sobe para a superfície, enquanto que os agentes externos da atmosfera para a superfície vai destruindo. Então, a gente já falou na aula anterior que há um embate, um equilíbrio da natureza nesse sentido. Enquanto os agentes internos formam relevo, os agentes externos destroem formas de relevo. Então, nós temos aí três agentes internos. O tectonismo, o diastrofismo, é o principal criador, construtor do relevo e atua de forma mais lenta. Ocorre de duas formas: tectonismo horizontal, ou orogênese, e tectonismo vertical, ou epirogênese, diaclase e paráclase. Então, veja, a gente pode resumir o seguinte: tectonismo nada mais é do que as grandes instabilidades da crosta terrestre através das suas placas tectônicas, que ficam se movimentando, como a gente já falou na aula anterior, né, através dos limites dos movimentos convergentes, divergentes, transformantes. Só que esse tectonismo se distribui em duas grandes formas de movimentação: a orogênese e a epirogênese. Enquanto a orogênese é o movimento horizontal das placas, se chocando uma na outra, vão chocando, se afastando, deslizando lateralmente. A epirogênese é um movimento vertical, ou seja, blocos de rochas afundam sobre o material pastoso do manto, né, que é um meio líquido, enquanto um bloco afunda, o outro, que está do lado oposto, né, sobe. Por conta de quê? De um processo de equilíbrio de meios sólidos imergidos em um meio líquido. Na física a gente estuda isso, na química, que a imersão de um meio sólido sobre um meio líquido gera um equilíbrio de densidades que se chama de isostasia, né? Então, olha, um bloco mais pesado e denso afunda sobre o material do manto e ocupa um lugar no espaço. Se ocupou um lugar no espaço, faz com que o magma que estava naquele meio onde o bloco sólido desceu, faz com que esse magma extravase pelo lado do outro bloco e empurre ele para cima, né? Então, aí a gente tem um equilíbrio. Quanto um desce para o interior do manto, o outro tem que subir, né? Então, isso gera uma fratura, né, do relevo, constituindo aí formas específicas do relevo. Nós temos o número 2, o agente endógeno número 2, que são os abalos sísmicos. São os tremores, terremotos, maremotos. E temos o vulcanismo, que são as erupções vulcânicas. Então, não deixe, né, não esqueçam que os três agentes internos ou endógenos que atuam formando o relevo são esses três: tectonismo, abalo sísmico
vulcanismo. Acabou. São esses três. Não esqueça. E aí nós temos os agentes internos, os movimentos tectônicos, também chamados de diastrofismo, são provocados por força do interior da Terra, como a gente já falou, que atua de forma lenta, prolongada. A gente já comentou sobre os movimentos epirogenéticos, orogenéticos. Os movimentos epirogenéticos, como a gente estava falando, né, de levantamento e rebaixamento de blocos de rochas sobre o manto, né, pode ser acompanhado ou não de fraturas, de falhas no relevo. Então, se eu tenho aqui um bloco desce e o outro sobe, aqui vai ter uma falha, uma abertura na crosta. Né? E os movimentos orogenéticos, horizontais, quando se choca, vai dobrar, como a gente falou, uma placa tectônica mais pesada e densa penetra por baixo da outra, gerando uma zona de subducção, empurrando a outra placa para cima, dobrando o relevo, formando as cordilheiras de montanhas. Né? Então, veja aqui, olha, os principais tipos de falhas. Nós temos aqui uma coisa importante para que vocês saibam, são esses nomes aqui, ó, que muitas das vezes costuma cair em alguma questão ou outra do vestibular e Enem. Ó. Veja, aqui é um tipo de falha causado pelo movimento Q. Esse tipo de movimento aqui é o quê? É o movimento epirogenético, que é o movimento vertical. Ou seja, veja, ó, um bloco aqui, ó, esse bloco está descendo para o interior do manto. Observe as linhas aqui, ó, como elas estão descontínuas. Então, esse bloco desceu, enquanto esse outro bloco subiu. O outro que está do lado, da mesma forma, subiu também. Né? Então, isso é isostasia, um equilíbrio do meio sólido no meio líquido, que é o manto aqui. Veja bem, como é que vai se chamar essa depressão aqui formada pelo rebaixamento de um bloco de rocha, né, por conta desse movimento epirogenético? Vai se chamar de graben. Essa área aqui, ó, mais rebaixada, o fundo de um vale, graben ou fossa. Já essa parte aqui, ó, de cima do bloco que sobe, o topo, vai ser chamado rost. Né? Então, não esqueça desses termos. Olha. Graben é o fundo, né, do vale e rost é o topo do bloco que subiu. Né? Então, aqui a gente já falou que é o movimento epirogenético. O movimento orogenético dá origem a formações como essa, como a gente comentou anteriormente. Né? O movimento horizontal das placas tectônicas vai fazer com que dobre o relevo. Né? Aí tem outros nominhos também que vocês têm que estar antenados. São termos muito técnicos, mas uma questão ou outra pode exigir isso. Ó, a parte da crista de cima da dobra do relevo, né, vai se chamar de anticlinal. Já a parte de baixo da dobra, a parte mais rebaixada da dobra, vai ser chamada de sinclinal. Então, guardem esses termos para que vocês não percam uma questão muito fácil. Né? Ninguém vai querer sair perdendo na prova do Enem. Aqui nós temos, novamente, né, a sinclinal, né, a sinclinal e a anticlinal. Aqui nós temos alguns tipos de falhamentos causados pelo movimento epirogenético. Né? Veja, ocorrem em terrenos de pouca plasticidade, ou seja, as rochas geralmente são rochas duras, resistentes, sem muita plasticidade, formadas por rochas magmáticas, geralmente são estruturas de maciços antigos, né? Camadas de rochas resistentes, né? Vem no interior da Terra forças internas, a pressão causada pelas ondas de convecção, e quebra, de repente quebra, gera falhas na estrutura do relevo, e um bloco sobe e o outro desce, como a gente havia dito antes. Então, veja aqui, ó, a formação de uma falha. Olha, esse bloco ele desceu, né, para o interior do manto, e esse outro teve que subir pelo equilíbrio da densidade dos meios sólidos imergidos no meio líquido. Né? Mesma coisa, esse daqui desceu, esse daqui teve que subir. Né? Então, aqui é uma falha normal, olha. Aqui é uma falha transcorrente, né? E aqui outra falha, essa daqui, olha, que a gente já comentou na aula anterior, a falha de San Andrés, no estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, em que existe um limite de placas tectônicas chamadas de transformantes. Ó. Uma placa vai em uma direção e a outra na direção oposta, só que esse movimento vão se tocando. E, ao fazer isso,
gera tremores de terras, né? A gente já comentou na aula anterior. Falhamentos, né? Olha aqui de novo outra imagem para reforçar aquilo que a gente tinha dito antes. Ó. O Graben, né? Graben, essa parte aqui, ó, que é o fundo do vale, da parte do bloco de rocha que desce para o interior do manto, né? E Ross é o topo do bloco que sobe. Aqui, limites entre as placas tectônicas, a gente já comentou na aula anterior, mas é bom reforçar, olha, as setinhas se separando, uma para um canto e a outra para o canto oposto, né? Isso diz respeito ao limite, né, divergente, as placas estão se divergindo, se separando. Já essas outras setinhas aqui, uma em direção à outra, né, se encontrando, se chocando, é o limite convergente. Né? E aqui uma setinha, como a gente tinha dito antes, ó, as setinhas, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda, mas se tocando aqui, ó, ele vai gerando tremores de terras. Esse é o limite transformante. Veja aí, ó, limite divergente, convergente e limite transformante. Consequências da movimentação das placas tectônicas. O que é que causa essa movimentação das placas tectônicas? O afastamento das duas nos limites divergentes vai gerar o quê? Ó? Aqui são limites divergentes, a gente já tinha dito antes. Olha. Separação gera uma abertura aqui. Ó. Todas essas três placas estão gerando uma abertura. Né? Então, ocorre a expansão do fundo dos oceanos. Por quê? Porque, ao se afastar as placas, vai gerando uma fratura, uma abertura. E isso daqui é crosta. O que está embaixo? Olha, o magma. O magma, que é rocha em estado líquido, pastoso, está no manto. Se gerou qualquer abertura, como o interior do planeta é como se fosse uma panela de pressão, né, em que a tampa dessa panela de pressão é a crosta terrestre, e se você abre um buraquinho nessa tampa, a pressão que está dentro vai surgir com muita força para a superfície. É isso que acontece. Olha, gerou uma fratura aqui no relevo, uma aberturazinha, o magma sobe. E aí vai se espalhando, vai se espalhando, e vai se espalhando. Ao se espalhar dentro do oceano, a água vai tratar de resfriar esse magma, né, e vai solidificando e aumentando o fundo do oceano. Por que vai aumentando o fundo? Porque uma placa vai sempre se movimentando para leste e outra para oeste. Então, vai se abrindo mais, cada vez mais, o fundo do oceano. Então, isso é que se chama de expansão do fundo do assoalho oceânico. Esse afastamento das duas placas causa também a abertura de uma fenda, o chamado Rift Valley. Então, a fenda quer dizer o quê? Se esse movimento persistir, essa abertura aqui cresce, né? E esse magma, ao subir, ele vai se espalhando, né? Vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando. Daqui a pouco, né, o material que está em cima, que vai surgindo, olha, vai formando uma espécie de cadeias, uma espécie de cadeia de montanhas no interior do próprio oceano. É o que existe, por exemplo, no fundo do Oceano Atlântico, que separa a placa sul-americana da placa africana, vai formar uma cadeia de montanhas chamada de Cordilheira Meso-Atlântica ou Meso-Oceânica. Por que meso? Porque está no meio, então no meio do Oceano Atlântico. Por conta disso, olha, o magma sobe, vai esfria, escorrega, esfria, escorrega. Daqui a pouco, com esse processo contínuo, mais magma subindo, vai resfriando, vai formando um cone, né? Vai formando um cone, ou seja, uma montanha. Porque um vulcão nada mais é do que uma montanha, né? É uma montanha. Então, é isso que é o que se chama de Cordilheira Mesoatlântica. Em algumas regiões fica chamada de Rift Valley, a abertura dessas duas placas. Aqui é o que a gente tinha dito, ó. Uma imagem para ficar mais interessante, olha. Aqui é a América do Sul e aqui a África. Aqui, olha, nesse meio aqui nós temos a abertura no fundo do Oceano Atlântico, formando uma cadeia chamada Mesoatlântica. Veja o magma aqui, pelas correntes de convecção, olha. A pressão sobe, empurra essa placa para oeste, empurra essa placa para leste. E aqui no meio, né, essa abertura do Rift Valley, dessa fenda, faz com que o material do manto suba
escorregue, suba, escorregue, suba, escorregue, e vai formando uma cadeia de montanhas. Então, veja, olha, toda essa faixa aqui, ó, nós temos uma cadeia de montanhas. Olha aqui outra imagem, né, uma outra imagem mais extensa, dá para a gente ver toda a formação da Cordilheira Mesoatlântica aqui no meio. Aqui nós temos a África, aqui a América do Sul, o manto, a ascensão do magma, a placa litosférica. Consequências da movimentação das placas tectônicas, quais são elas? Que consequências? Nós temos aqui, olha, um outro tipo de movimentação. Enquanto esse outro aqui é o chamado limite divergente, veja, as setinhas estão de um lado, para um lado, e para o lado oposto, a abertura. Né? Esse é o movimento divergente. Qual é a consequência desse movimento divergente? Expansão do assoalho oceânico e formação da cadeia mesoatlântica. Não esqueçam disso, isso é cobrado no prova. E essa? Que tipo de movimento é esse? Esse é o movimento convergente. Esse é o convergente. Convergente, uma placa choca-se contra a outra, olha, essa placa aqui vem nessa direção e essa outra na mesma direção, vão se bater, se chocando, né? A placa oceânica, ela é mais densa, ela penetra por baixo da placa continental. Ao penetrar, ela vai sendo destruída. Por que destruída? Porque ela está em estado sólido, né, rocha em estado sólido, mas que ao penetrar entra dentro da astenosfera, onde vai ter já o princípio aí da rocha em estado de fusão. Então, a placa sólida vai sendo derretida, né, por conta do aumento da temperatura e da pressão, e vai sendo destruída. Ao fazer isso, ela vai empurrando a placa oposta, a placa continental, para cima, e vai se dobrando o relevo vai se dobrando. Né? Isso daqui é o quê? Cordilheira de montanhas. É dessa forma que surgem as montanhas. Né? O choque entre uma placa continental e uma oceânica. Aqui na nossa América do Sul, a gente já comentou na aula anterior, que no oeste da América do Sul nós temos a formação da Cordilheira dos Andes, por esse processo. De um lado aqui a placa binásica, uma placa bem pequena, no Oceano Pacífico, no lado oeste, e do outro lado nós temos a placa sul-americana. Faz esse mesmo processo, né? A placa sul-americana sobre a qual o Brasil está localizado. Então vamos lá. Já falei sobre isso. Então, gera a destruição de parte da crosta terrestre pela zona de subducção, a formação da fossa oceânica, sim, isso daqui. A zona de subducção, que é essa penetração da placa oceânica, gera uma fossa. Né? A gente comentou na aula anterior sobre as zonas abissais do relevo do oceano, porque embaixo do oceano existe uma formação de relevo. E a zona abissal é a zona mais profunda, porque justamente está em fossas, em grandes profundezas, no limite entre uma placa oceânica e uma placa continental. O ponto mais profundo do oceano, que se tem ideia, é a cerca de 11 mil metros, que fica nas fossas das Marianas, lá no Oceano Pacífico. Aqui nós temos, em outra perspectiva, o mesmo desenho, né? Veja aqui, ó, penetrando, a placa sul-americana, aqui já trouxe o exemplo com as denominações, formando a Cordilheira dos Andes, né? Nossa grande Cordilheira dos Andes, pegando países como Peru, Bolívia, Chile, Venezuela, Colômbia. E aqui nós temos o vulcanismo, né? Aí agora sim, agora a gente entra na parte dos vulcões. O vulcanismo, que é o segundo agente interno endógeno do relevo, né, constitui a atividade por meio do qual o material magmático é expulso do interior da Terra para a superfície. Como assim expulso? Como eu falei, surgiu alguma brechinha, alguma fratura no relevo, alguma abertura na crosta, a pressão no interior da Terra é tão grande, mais de 6.000 graus Celsius no interior do núcleo, gerando uma onda uma ascensão do magma, chamada de corrente de convecção, né? E essa pressão é tão grande que faz com que qualquer abertura faça com que
o material que interiormente, dentro do manto, vai ser chamado magma, rocha em estado pastoso. Mas ao surgir na superfície através dos vulcões, através de erupções vulcânicas, vai ser chamado de lava, né? Então, olha, o vulcão, montanha formada a partir de erupções e a cratera de onde saem as lavas, fragmentos de rochas, material piroclástico, cinza, pó, gases e vapores de água. É isso mesmo, como a gente falou na aula anterior, como se formou a atmosfera para resfriar o nosso planeta, né? Através de erupções vulcânicas durante milhares de anos, vários vulcões em atividade na superfície, vai aí formando a atmosfera e depois condensando na forma de chuvas, aguaceiros durante milhares de anos, vai resfriando a superfície da Terra e formando os oceanos e mares, né? Tem um termo aqui que é muito utilizado na geografia, que é o Círculo de Fogo do Pacífico. Círculo de Fogo do Pacífico. O que seria isso? Ó, concentra 80% dos vulcões da Cordilheira dos Andes e até as Filipinas, ou seja, pega o Oceano Pacífico inteiro, né? Você pega do lado oeste da América e vai para o lado leste da Ásia, do extremo oriente do planeta, né? Então, concentra aí 80% dos vulcões em atividades, por isso que é chamado Círculo de Fogo, ou seja, muitos vulcões em atividade gerando lavas, por isso popularmente conhecido como fogo, né? O círculo. Principalmente no Japão, um país que fica sob o choque de três placas tectônicas, né? A placa euroasiática, a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. Então, é um país que sofre bastante com tremores de terras, né? Com esse choque dessas três placas. Por isso que é um país que tem uma resiliência histórica muito grande. Em 2011 passou por uma grande erupção vulcânica, né? Que destruiu, por exemplo, uma cidade inteira onde tinha uma usina nuclear chamada Fukushima, né? Os japoneses tiveram que se isolar por mais de 30 quilômetros de raio, as pessoas não puderam chegar perto durante anos. Por quê? Porque vazou aí os produtos radioativos dessa usina. E aqui nós temos as partes de um vulcão, né? Nós temos aqui, ó, a chaminé, que é justamente o cano, a abertura ou a tubulação por onde sai o magma da câmara magmática, chega até a superfície e estoura, né? E aí sai. Esse estouro gera uma nuvem de fumaça que atinge aí quilômetros. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns vídeos para vocês verem. Mas material piroclásticos, seixos, rochas, gás, enxofre, vapor de água, uma série de coisas além da lava, né? Não é só a lava. Aí tem a chaminé e tem a cratera. A cratera é a abertura da superfície. Ó. O cone vulcânico é a montanha. Veja, é no formato de um cone. Por que no formato de um cone? Como eu havia dito, ó, o magma surge. Inicialmente, quando está surgindo logo um vulcão, ó, o magma surge, aí vai, escorrega um pouco, resfria, porque a superfície da Terra é bem mais fria do que o interior da Terra, resfria e solidifica imediatamente, formando uma rocha magmática extrusiva vulcânica. Ela resfria rapidamente. Ó. Aí, daqui a pouco, outra erupção vulcânica, mais lava, resfria e solidifica. Mais outra erupção vulcânica, resfria, solidifica. E assim vai. Mais outra erupção, e ao longo da história, né, da evolução, mais outras erupções até formar um cone, né, de um vulcão, até formar um cone, até formar uma montanha, uma verdadeira montanha. Né? É esse o princípio da formação dos vulcões. Aqui eu não vou entrar no mérito, a gente já comentou os principais compartimentos. Eu quero que vocês observem esse mapa aqui, ó, o mapa mundi, onde tem os principais vulcões em atividades. Ó. Aqui é onde o bicho pega. Olha a quantidade de pauzinho, olha, vulcões, ó. A quantidade de cones aqui. Olha. Essa é a região, né, mais instável tectonicamente do planeta, né, onde, como eu falei para vocês, tem o choque da placa eurasiática, da placa das Filipinas
e da placa do Pacífico. 3 placas tectônicas se chocando. Por isso que o Japão, que está aqui, ó, sofre bastante com essas adversidades naturais. Veja o caso aqui, olha. Vulcões aqui, olha. Essa parte é da América do Sul. Por que aqui? Observe uma coisa, gente. Onde há um limite entre placas tectônicas, existem vulcões em atividades. Há um acompanhamento lógico, né? Onde existem limites entre placas tectônicas, existem vulcões. Essa região aqui é o limite de quais placas? A placa binásica aqui, ó, que se choca contra a placa sul-americana, certo? Então, o limite é aqui, ó. Aquela mesma imagem que a gente explicou sobre o movimento orogenérico, né? A pressão horizontal da placa binásica penetra por baixo da placa continental sul-americana, que por sua vez dobra o relevo formando a Cordilheira dos Andes, aqui por isso aqui é a Cordilheira dos Andes, e forma vulcões em atividades também. Graças a Deus, né, que o Brasil é um país que está aqui, ó, distante. O Brasil não está no limite entre essas duas placas. Os países que mais sofrem com tremores de terras, abalos sísmicos, vulcanismo, são aqueles que estão no limite, no encontro entre placas tectônicas. O Brasil sofre com terremotos, tem tremores? Tem. No entanto, essas ondas sísmicas, quando chegam no Brasil, já perderam força, porque o Brasil está distante do limite entre essas duas placas, a sul-americana e a placa de Nazca. Agora eu gostaria que vocês vissem o que um vulcão pode causar, né? O que uma área com a possibilidade aí do calor do interior da Terra pode formar, né? Forma os geysers. São fontes que expelem jatos de água quente de forma contínua e intermitente. Sua ocorrência está associada às áreas vulcânicas. A água em grande profundidade sofre aquecimento, né, e com elevadas temperaturas atinge o ponto de ebulição. A pressão elevada expulsa a água da superfície sobre a forma de jatos, cuja altura pode atingir 300 metros. Países como Japão, Itália, Nova Zelândia, principalmente a Islândia, utilizam aproveitamento econômico na produção de eletricidade. Principalmente a Islândia. Já foi um país que já foi noticiado em programas como, por exemplo, aquele Globo Repórter, falando sobre a produção de energia geotérmica, né? Esse tipo de energia é chamada geotérmica. Geo vem de quê? Terra, térmica, temperatura. Então, a temperatura da Terra aqui, ó, esquenta. Veja, aqui se formam câmaras, quase como câmaras magmáticas, abertura no relevo, algumas fendas no relevo, faz com que o material do manto extravase e chegue nesses buracos aqui, olha, nessas fendas, e se acumule. Ao se acumular, aquece a água, né, que desce aqui, olha, aquece essa água. Essa água aquecida entra no ponto de ebulição e começa a gerar pressão, né? Expelir o vapor, né? Começa a gerar pressão e vai expelir jatos de água gigantescos, pode chegar, como disse o texto aí, a 300 metros. Esses são os geysers, né? Então, o ser humano já produziu usinas capazes de captar essa potência aqui desse jato de água na formação de energia. Porque lembre-se que a geração de energia cinética, né, é a energia do movimento, né? Uma energia potencial que vai se movimentar. Lembre-se do princípio da produção de energia hidrelétrica no nosso país. Não é nada mais do que o poder, a força, né, da água acumulada que, controlada por sistemas de computadores, de comportas, ela pode, através da sua velocidade, sua força, movimentar e girar uma turbina que vai gerar energia cinética e a energia elétrica, né? A mesma coisa você pode utilizar essa potência aqui, esse jato, né? Então, gente, falando um pouco dos vulcões em atividades, né? Aqui nós temos, para falar um pouco dos vulcões em atividade, nós podemos aqui
vamos lá, vulcões em atividades, né? Nós podemos passar um videozinho, né, o vídeo 3, para que a gente tenha uma melhor compreensão. Vulcões são nossas formações rochosas mais explosivas. Eles podem lançar rochas derretidas e nuvens espessas de cinza às alturas, com consequências devastadoras. A maior parte dos vulcões se forma nos limites construtivos e destrutivos das placas tectônicas, quando elas se movimentam, se sobrepondo uma à outra. Fissuras ou rachaduras permitem a erupção do magma para a crosta terrestre. O aumento da pressão e sua súbita liberação provoca a explosão do magma, que é a erupção vulcânica. O magma que chega à superfície da Terra é chamado de lava. Essa lava derretida eventualmente esfria e forma rochas novas. Após várias erupções, o acúmulo de rochas vai aumentando e forma um vulcão no formato de um cone. Todos os vulcões têm a mesma estrutura. O magma debaixo do vulcão cria uma fornalha borbulhante, chamada de câmara magmática. A abertura principal permite que o magma seja expelido. A abertura secundária são pontos pelos quais o magma pode passar. A superfície escavada é conhecida como cratera. Ela é criada depois que uma erupção explode o topo do vulcão. As erupções acontecem quando a pressão força o magma da câmara a sair pela abertura principal em direção à cratera. Se as cinzas e a lama de uma erupção vulcânica se misturam com a água, a chuva ou com a neve, formam-se rios de lama que se movem rapidamente. A lava quente e os rios de lama podem destruir áreas enormes. No entanto, os vulcões são essenciais para a vida no nosso planeta. Os cientistas acreditam que os vulcões formaram a primeira atmosfera da Terra ao lançar vapor de água, dióxido de enxofre, hidrogênio e dióxido de carbono no ar. E as erupções vulcânicas ainda contribuem ao liberar dióxido de carbono para o ciclo do carbono, que é essencial à vida. Eles podem passar longos períodos muito ativos, mas eles também podem ficar dormentes e não entrar em erupção por centenas ou milhares de anos. Eventualmente, eles podem até ser extintos, deixando apenas uma colina em forma de cone que nunca mais entrará em erupção de novo. Bom, voltando aqui, então vocês viram, né, o processo de funcionamento de um vulcão, como a gente já tinha colocado os compartimentos, né, do vulcão naquela outra imagem. Agora eu gostaria de comentar sobre o vulcão Krakatoa, né? Foi um vulcão que voltou aí na mídia, né, por conta de uma grande erupção que aconteceu recentemente, né? Então, o Krakatoa ele fica na ilha vulcânica situada no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na província da Indonésia de Lampung, né? Então, fica na Indonésia. O nome é usado para o grupo da ilha circundante, compreende os restos de uma ilha muito maior de 3 picos vulcânicos. Ocorreu uma grande erupção no dia 26 de agosto de 1883. Essa foi uma erupção que conseguiu trazer transformações, destruição, afundamento de alguns picos de ilhas circundantes, né? Em 1927, uma nova ilha surge, a chamada Anak Krakatau, ou Criança de Krakatoa, né, considerada como se fosse
uma ilha filha, né, da ilha maior, que é a Krakatoa, emergiu de caldeira, formada em 1883, e é localizada na atual atividade eruptiva. Então, como é uma ilha jovem, que está ao redor da Krakatoa, ela é instável, é muito instável, é a área onde vem acontecendo mais atividades eruptivas. A formação chegou a ter mais de 324 metros de altura. No entanto, com outra erupção que houve no dia 22 de dezembro de 2018, cerca de 2/3 do vulcão colapsou, né? Ela vinha em ascensão, essa Ana Krakataua, que é considerada a criança de Krakatoa, vinha em ascensão, vinha crescendo a cerca de 5 metros aproximadamente a cada ano. No entanto, no dia 22 de dezembro de 2018, com essa erupção violenta, 2/3 desse vulcão acabou colapsando e afundando, né? Tendo a altura do pico do vulcão diminuído para 110 metros. E aí nós tivemos recentemente na mídia, passando no dia 11 de abril, mês passado, nós tivemos aí uma erupção muito violenta no Krakatoa novamente, né? Chegando a atingir aí uma altura de lançamento de fumaça, enxofre, material piroclástico, atingiu a uma altura de 15 quilômetros da superfície da Terra, ou seja, ultrapassou a troposfera, né? Ultrapassou essa primeira camada da atmosfera e atingiu a estratosfera, né? Lembrando que a troposfera chega até mais ou menos 12, 13 quilômetros. Então, atingiu 15, né? Uma nuvem gigantesca de fumaça. Quando acontece a erupção dessa dimensão, fica aí durante alguns meses ou até anos, com algumas consequências, né? Com nuvens de poeiras e gases que, para ser dissipado, leva um certo tempo, né? Então, a gente tem aí um outro vídeo para que vocês veja mais ou menos, de maneira muito rápida, como foi a erupção. Esse é o Krakatoa. Foi essa a erupção do dia 11 de abril de 2020 agora. Bem, pessoal, então vocês têm aí o funcionamento do vulcão, né? E agora nós vamos agora, nesse momento, ver onde é que se localiza exatamente esse vulcão. Eu quero que vocês prestem atenção aqui na localização. Aqui nós temos o mapa mundi, Google Maps, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos viajar um pouco. Krakatoa. Vamos ver onde é que se localiza esse cenário. Olha só. Olha a beleza desse vulcão. Aqui, né, é a câmara magmática, né? Aqui nós temos a abertura do vulcão. Veja, observe. Essa foto aqui, se a gente observar bem, aqui embaixo, olha, data de 2020. Então, essas imagens são recentes. Nós temos aqui, olha, isso daqui provavelmente seja o derramamento da lava entrando dentro do oceano, né? Aqui é a abertura do vulcão, aqui, lembrando que a gente está olhando de cima para baixo, né? Então, aqui é
a descida do cone. Aqui, toda essa parte cinza aqui é um cone, é uma montanha. Vamos ver se a gente consegue aproximar mais. Vamos ver se a gente consegue chegar. O bonequinho não quer chegar. Não, ele não quer chegar. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar em 3D. Para ver se a gente chega perto agora. Arraste o mouse. Control. Então, aqui vocês podem ver na foto, né? É uma ilha. Está aqui, ó. Tirando o zoom. Ele vai mostrar aqui, ó, toda essa parte aqui se chama Krakatoa, que é o conjunto de ilhas, né? E essa região aqui, Krakatau, que é justamente a Ana Krakatau, que é a região mais instável, que é um pequeno cone que surge recentemente. Toda essa parte aqui fica em qual país? Ó? Fica aqui no Oceano Pacífico, né? A gente vai analisar qual país? Ó, o planeta Terra. Nós temos aqui a Indonésia. Virar, veja que aqui essa região é aquela região do sudeste da Ásia, né? Papua Nova Guiné, Indonésia, Austrália aqui ao lado, né? A gente vai ter a ilha de Java logo aqui próximo. Uma região estável do ponto de vista tectônico e também do ponto de vista climático, por ser uma área de clima tropical, né? Faixa tropical, observe quantas nuvens a gente viu anteriormente, né? Então, tá bom. É isso. Né? Vamos dar sequência aqui. Vamos dar sequência ao a nossa aula, né? Voltando aqui com o slide, para a gente dar sequência. Lembrando que a gente ainda vai, na aula de hoje, além dos agentes internos e externos, a gente vai comentar também sobre o solo. Né? Então, veja, falamos até aqui sobre dois principais agentes. Falamos sobre dois principais agentes internos, né? O endógeno, né? Que foi o tectonismo, os abalos, o vulcanismo. Agora a gente entra nos abalos sísmicos. O que seriam os abalos sísmicos? Os abalos sísmicos são nada mais, nada menos do que os tremores de terras causados pela movimentação da crosta terrestre, seja através de movimentos pirogenéticos ou movimento orogenético, né, os movimentos verticais ou os movimentos horizontais. O que é que provoca, né? O que é que os abalos sísmicos têm provocado como consequência? Existem as escalas para a gente analisar o poder de um vulcão, né? A potência. E vai se basear, essa escala, vai se basear no poder de destruição do tremor de terra, que é a escala de Richter. Né? Então, olha, a escala Richter, vamos lá, a escala Richter, ela vai medir, olha, a intensidade
e a quantidade de energia liberada em cada terremoto varia de 0 a 10 graus. Abalos sísmicos próximos do litoral provocam maremotos ou tsunami, de modo que ondas atingem 40 metros de altura, né? Então, veja, quando o tremor de terras acontece no interior do continente, a gente chama de terremoto. Quando o tremor de terra acontece no fundo do oceano, a gente vai chamar de maremoto. É o maremoto, ou seja, é o tremor de terra no interior do oceano, que, tremendo as profundezas do oceano, vai gerar ondas gigantes, que a gente vai chamar de tsunami. Então, o tsunami não é o próprio abalo sísmico. O tsunami é a consequência. E esse termo vai surgir com uma onda de tsunami que aconteceu em 2011, lá na Indonésia, mais um outro evento geológico muito intenso, vai acontecer na Indonésia, em que os habitantes, os aborígenes, os habitantes locais, pescadores, eles vão chamar de tsunami. Na linguagem local, regional, né, tsunami significa onda gigante. Então, veja, o tsunami não é uma palavra científica, foi denominada por habitantes locais daquela região que sofreu um abalo sísmico, ou seja, um maremoto no Oceano Pacífico, e gerou essa onda gigante que atingiu algumas cidades litorâneas, destruindo muita coisa, matando muita gente lá na Indonésia, né? Então, o tsunami é a consequência, não esqueçam disso. Uma coisa interessante para a gente entender é que o fator principal que influencia na intensidade é a distância entre o local de origem do tremor, chamado de hipocentro ou foco, e o local onde se manifesta, o epicentro. Ou seja, está aqui, olha. Digamos que está aqui, olha, a superfície da Terra. Digamos que aqui, olha, no interior da Terra surgiu o hipocentro, ó, um tremor de terras aqui, o foco foi aqui. Aí, de repente, esse tremor vai se propagar. Ó. Como a crosta terrestre é formada de rocha em estado sólido, vai se propagar em uma velocidade intensa, ou vai se propagar essa onda sísmica, e de repente vai chegar na superfície aqui, ó, ou então aqui na superfície, onde a onda extravasa e chega na superfície, vai ser chamada de epicentro. Quanto mais distante isso daqui, ó, quanto mais distante o hipocentro do epicentro, menor a intensidade do terremoto. Por quê? Porque a onda ela levou um tempo maior e vai se desgastando, vai perdendo força. Mas, de repente, digamos que aqui é o hipocentro. Olha, um tremor surgiu quase próximo da superfície da Terra. E o epicentro é aqui, ó, bem próximo. Ah, meu amigo, o tremor aqui vai destruir muita coisa. Vai surgir na superfície e vai destruir casas, pontes, campos, cidade, uma série de coisas. Veja aqui a imagem. Ó. Nós temos aqui, ó, nessa imagem, nós temos o hipocentro, onde aconteceu a falha, né, e a onda se propagando, ó, se propagando. O epicentro é aqui perto. Ó. Então, essa onda se propagou e começou a destruir tudo que estava na superfície. Né? É assim que ocorre a liberação das ondas sísmicas. Né? Então, como a gente falou, a magnitude do abalo é determinada pela escala Richter, que varia de 0 a 10. As principais consequências são vibração do solo, abertura de falhas, deslizamentos de terras, tsunami, mudanças na rotação da Terra, uma série de coisas. Olha aqui a formação do tsunami. Olha, veja aqui, olha, hipocentro, onde aconteceu o tremor, ou extravasou aqui no epicentro. Aqui é o fundo do oceano ainda, né? Então a água ficou, né, começou a formar ondas, as ondas foram crescendo, quando atingiu a costa, chega com uma altura muito grande, destruindo tudo. Né? Cidades litorâneas que sofrem um tsunami é engolido pela sua força. Né? Veja aqui, olha que onda gigante, vai se formar com tremor. Lembra que a água, né, ela, em repouso, ela nunca vai estar em repouso, né? Sempre ou vento ou um tremor de terra sempre vai causar a movimentação, a formação de ondas, né? Então, quando tem um intenso tremor no fundo do oceano, forma uma onda gigantesca. Esse é o tsunami.
Aqui a imagem, né? Mais outra imagem para vocês terem ideia. Olha, alto mar, uma onda pode ter até 160 km de comprimento e atingir 800 km por hora. Na costa, a onda atinge velocidade de cerca de 48 km por hora e pode chegar a 30 metros de altura. Então, onde se forma com uma velocidade maior, mas vai perdendo força na medida que vai chegando na costa, porque vai encontrando obstáculos e vai reduzindo o seu poder e sua velocidade. No entanto, se for um tremor muito intenso, essa onda ainda chega com isso daqui, que é o suficiente para destruir muita coisa, né? Agentes externos ou exógenos. Até agora a gente falou dos agentes internos, que são tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismos, e agora a gente chega nos agentes externos, que são aqueles escultores, aqueles que atuam da atmosfera para a superfície, esculpindo o relevo e formando essas paisagens belíssimas que a gente tem na nossa natureza, né? Então, o relevo terrestre encontra-se em permanente evolução, suas formas de relevo são criadas pelos agentes internos, sofre a ação dos agentes externos que realizam um trabalho escultural de modelagem da paisagem. Quais são eles? Esses daqui, ó, intemperismo ou meteorização e erosão. Intemperismo, conjunto de processos químicos, físicos e biológicos, por isso que existe, alguns livros tratam de intemperismo químico, intemperismo físico e intemperismo biológico. Ou seja, a ação da água, do vento, do calor, do frio, dos seres vivos, que provoca desgaste e decomposição das rochas. Então, o intemperismo nada mais é do que um processo de desgaste e decomposição das rochas. E a erosão? É a ação da água, do vento, das geleiras, provocando desgaste, transporte e deposição de sedimentos. Então, a gente poderia dizer assim, olha, o intemperismo destrói, desgasta, fragmenta, decompõe as rochas, transforma em sedimentos, transforma em solo, enquanto que a erosão é a violência dos agentes externos, como a água, o vento, a geleira, né, que transporta e depõe os sedimentos em uma área distante de onde foi originado, né? Então, a erosão é um processo além do intemperismo. É o conjunto de processos de modelagem da paisagem, remoção e transporte de sedimentos. A deposição desse material no novo local é denominada de sedimentação. Aquilo que a gente viu na aula anterior sobre as bacias sedimentares, são aqueles grandes compartimentos do relevo, uma das grandes estruturas do relevo, áreas planas, geralmente às margens de rios, dos oceanos, que recebe o acúmulo dos sedimentos, ou pela água da chuva, dos rios, do vento, vai se acumulando e vai formando uma área de sedimentação. Aqui, veja como é que funciona o intemperismo, gente. Veja que imagem bonita. Olha, intemperismo, erosão, sedimentação. Ou, primeiramente, o intemperismo, atuando aqui em cima, no topo de uma serra, de um planalto, né? Então, está atuando aqui em cima. Aí, daqui a pouco, sofreu intemperismo aqui, a ação da chuva, do vento, do sol, da variação de temperatura, desgastou o topo aqui, ó. Veja só, o que a gente poderia dar exemplo aqui? O sol, a chuva, o vento, todos eles agem gerando intemperismo. O sol, variação de temperatura, durante o dia quente, a noite esfria, quente, esfria, quente, esfria. Ou a rocha ela não vai ter tanta propriedade plástica assim, ela vai se quebrar, vai se fragmentar em seixos, em blocos de rochas. A água da chuva, ela penetra nos orifícios, nos buraquinhos das rochas e vai entrando e vai diluindo os minerais solúveis. Então, vai decompondo por dentro a rocha. O vento ele é impuro, ele carrega impurezas, partículas minúsculas de areia, vai se chocando contra uma serra e vai esculpindo. Esses agentes aqui, olha, eles vão gerar o intemperismo e vai formar o topo dessa serra ou dessa chapada, vai virar o quê? Areia, sedimentos. Esse sedimento não vai ficar aqui em cima, numa área mais elevada. Vai ser erodido. Olha, a erosão, né, vai gerar o quê?
o desgaste, retira isso aqui, um agente da erosão como a água da chuva, do rio, o vento, vai carregar, né, vai transportar esse sedimento para uma área mais baixa, que por sua vez, ó, vai gerar o que? A sedimentação, que é o acúmulo daquele sedimento que foi formado aqui em cima, né? Esse é a simbiose entre intemperismo, erosão e sedimentação. A ação da água das chuvas, né? Ela é contínua, né? Se a gente observa, por exemplo, nas rodovias durante chuvas, logo forma buracos, né? Crateras. Né? Por quê? A ação intensa, constante, não tem aquele ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, os pingos constantes, uma velocidade intensa, uma força, vai atingindo a superfície sem nenhuma proteção do solo, vai atingindo diretamente o solo e vai abrindo fendas, buracos. E intensamente sobre uma área pode abrir buracos ou carregar o solo. É a chamada erosão pluvial, ou seja, pluvial vem de chuva. A inclinação do relevo e a falta de vegetação torna mais intenso o desgaste provocado pela ação da água das chuvas, provocando o quê? Deslizamentos e desabamentos. Então, se é uma área que é inclinada, né? Ou seja, as margens de um morro, né? O sopé de um morro, se é retirada a vegetação, vamos pensar nas nossas periferias, terrenos irregulares em que a burguesia não quer, a burguesia geralmente vai para áreas nobres, áreas ventiladas, planas, arborizadas, né? Longe da confusão do trânsito, da confusão do estresse da cidade grande, das zonas barulhentas do comércio, do trânsito infernal, vai para bairros mais nobres e deixa para uma classe massacrada, historicamente, a classe trabalhadora, morar nas periferias, em áreas de morros, né? Então, morros que, além de ser inclinado, é retirada a vegetação para construir habitações, tornando esse terreno muito instável. Por quê? Porque quando vem uma chuva intensa, principalmente naquela região sul e sudeste, quando com o clima tropical úmido, né? Chuvas intensas vão atingindo aquela área ali e vai tornando o solo encharcado que, sem nenhuma proteção, sem nenhuma estrutura para fixar esse solo na rocha matriz, gera o que se chama de deslizamentos ou desabamentos. Veja aqui a ação agora da água dos rios. A gente falou da erosão pluvial, que é a água da chuva, agora a gente tem a erosão das águas do rio, que é a chamada erosão fluvial. Olha, F, fluvial, é a erosão dos rios. E se fosse um pé aqui, pluvial, erosão da água das chuvas. Né? Então, nós temos aqui, para falar sobre a erosão fluvial, nós temos o rio. Né? Ele retira, transporta e deposita materiais, construindo e destruindo suas margens. Então, o rio, por onde passa, ele vai, olha, escavando o seu leito, o seu próprio leito. Então, ele retira material aqui onde ele surge, vai erodindo, vai cavando o fundo do leito. Essa é a parte da juventude do rio. São termos aqui que fazem uma analogia ao tempo de vida do ser humano, né? Mas que caiu muito bem para a gente entender o processo de desgaste, transporte e sedimentação de um rio. Ó. A juventude é quando o rio nasce, a maturidade é quando o rio está bem desenvolvido, né? E a velhice é quando ele está já no final. A juventude do rio é onde acontece o trabalho erosivo, ou seja, de retirada de material, de desgaste da rocha. Então, é a área onde mais existe a erosão, ó, onde ele vai escavando o seu leito. Né? A maturidade é onde prevalece o transporte dos sedimentos. Se for escavado aqui o leito do rio na juventude, essa parte intermediária do rio aqui, onde vai predominar o transporte dos sedimentos, daquela terra que foi escavada aqui em cima. A velhice é onde predomina o trabalho de deposição. Olha, então veja, juventude, trabalho erosivo,
Maturidade, transporte de sedimentos. E velhice, deposição de sedimentos. Então, aquele sedimento que foi transportado aqui na maturidade, quando chega no finalzinho do rio aqui, olha, o rio chega em uma área plana, uma área de planície, a água fica mais parada, uma água parada, né, lenta, sem corredeiras, dá tempo suficiente de gerar um processo químico chamado de decantação. As impurezas, os sedimentos que estavam sendo carregados pela água, dá tempo de ir lentamente caindo, decaindo até chegar ao fundo do rio, né? E vai se formando uma camada no fundo do rio de terra, de areia, de materiais orgânicos, inorgânicos, e vai se acumulando, né? Aqui nós temos a chamada foz, né? Ou desembocadura, é quando o rio ele morre, né? Ou finaliza. Existem rios no formato, né, de um delta, por exemplo, o rio Nilo é muito conhecido por isso, né? A ação da água do mar. Como é que se chama esse tipo de erosão? A ação da água do mar. Erosão marinha, né? Erosão marinha. Modela a linha de costa modificando os litorais. Veja aqui, ó. Veja as ondas chegando aqui no continente, ó. Pô, a onda bate aqui, escava um pouco, desce, né? A onda continua escavando, vai recuando a parte continental aqui, mais terra vai descendo, né? A onda vai atingindo, mais terras vai descendo, e aqui vai aumentando a distância entre essa linha de costa, né? A área onde a onda arrebenta, e onde você tem aqui a parte continental, né? Então, veja, como é que se chama essa superfície onde sofre o impacto da onda? É a zona de abrasão, a plataforma de abrasão. Então, quanto mais a onda bate, né, e vai voltar, porque a onda, né, ela atinge dois movimentos, né? A corrente de fluxo e a corrente de refluxo. Ou seja, a onda vai e depois ela retorna. Ao ir, ela bate no continente e gera erosão, desgasta a rocha. Ao retornar, ela traz o sedimento. Então, ela vai, desgasta, retorna com sedimento. É isso que vai gerar a praia, a zona de praia, né? A onda atingiu lá, bateu, desgastou, né? Voltou com terra. E essa terra fica aqui na superfície, vai formando Então, por isso que, olha, existe a ação destrutiva, que é a zona de abrasão, né? Que é a destruição da onda de fluxo, e a onda de refluxo vai construir, que é depositar areia aqui, formando a praia. Aqui nós temos alguns exemplos, né? A praia, né? Restinga, que são bancos de areia, né? Recife de arenito, os recifes que a gente vê nas praias lindas aqui do nosso amado Nordeste, né? Alagoas, né? Bahia. O tombo é esse daqui, olha. É uma extensão do banco de areia para o interior do oceano, do rio, né? Isso é um tombo. Falésia. As falésias a gente tem na região do Maranhão, nós temos ali em Alagoas algumas falésias, né? Justamente essa descida abrupta do relevo em que sofre bastante através da plataforma de abrasão aqui, olha, a ação da onda bate, né? Retorna com refluxo e traz a areia, formando aqui a zona de praia. Então, aqui nós temos uma descida abrupta, com escarpa, e aqui a zona de praia. Isso é falésia. E agora a gente entra na parte da erosão glacial, né? A ação do gelo, né? Erosão glacial. A ação das geleiras é conhecida como erosão glaciária, em que grandes blocos de gelo se movem lentamente por ação da gravidade, provocando desgaste das rochas. Como assim? Veja só. Vocês imaginem aqui, ó. Tem aqui uma montanha, aqueles países como, por exemplo, Noruega, Islândia, né? O topo está aqui congelado,
blocos de gelo, né, durante o inverno. Chega o verão, um princípio de variação de temperatura faz com que esse topo dessa montanha, formando aqui blocos de gelo, começa a derreter. Ao derreter, esse bloco vai despencar. Ele vai despencar, ó. Vai tentar atingir a superfície, né? Despencou. Ao escorregar, ele vai cortando, cortando aqui uma vertente da montanha. Ele vai cortando, ele vai levando sedimentos em seu percurso e vai constituindo aí uma erosão glaciária, né? Essa descida aqui pode formar um rio, né? E essa água aqui, ela pode já ir formando um vale, né? Um vale na forma de U, da origem ao que se chama de fiordes. Ó, as geleiras continentais conhecidas por inlândice, com o aumento da temperatura no verão, ocorre fragmentação de imensos blocos, os icebergs, geralmente escavam vales em forma de U, ou fiordes. Veja aqui, ó. Veja aqui, ó. Digamos que ali fosse, aqui, ó, despencou daqui, olha, e foi descendo e vai cortando o relevo, formando um vale na forma de U. Então, gera o que se chama de fiordes. As geleiras de montanhas ou alpinas, reserva de água doce que alimenta os rios durante o verão, tem a forma de círculo glacial e, quando descem, formam vales glaciais em forma de U. As geleiras vão acumulando e transportando detritos denominados morenas ou moraines. O que seria isso? Então, aquele bloco, como a gente falou aqui no exemplo, ó, deixa eu mudar aqui de cor. Esse bloco, durante o verão, derreteu, desceu. Ao descer, ele vai cortando a montanha, vai formando o vale na forma de U, os fiordes, e vai descendo pela gravidade. Quando chega aqui embaixo, ele está com uma coloração diferente, ele não está tão branquinho, ele está um pouco escurecido. Por quê? No percurso que ele vem cortando aqui a vertente de uma montanha, ele vai carregar aqui sedimentos, que quando derrete de vez aqui o restante do bloco, vai aparecer os sedimentos enegrecidos. Que tipo de sedimentos são esses? São chamados de morainas ou morenas. E aqui, olha, nós vamos entrar na ação do vento. Como é que se chama a erosão causada pelo vento? Agente intenso nos desertos e praias, também conhecidas como erosão eólica. Então, não esqueça, a erosão eólica vai predominar onde tenha muitas rajadas de vento e onde tenha muito suprimento de areia na superfície. Onde a gente vai encontrar isso? Praias, e na superfície tem muita areia, tem muito vento, as brisas marítimas e terrestres, e nós vamos encontrar também no deserto, muita areia no deserto e rajadas de ventos também. Destruição, causa destruição, retira e transporta partículas mais finas, deflação, lançando com violência contra outras rochas, corrosão. Então, o trabalho da erosão eólica é esse, ó. O vento passa na... Vamos lá, deixa eu fazer um desenho aqui de novo. Ó. Aqui é a forma de relevo. Aqui tem areia aqui, ó. Aqui tem uma serra. Aí vem o vento, ó. O vento transporta essa areia e bate contra uma serra, né? Então, essa areia que o vento transportou é chamada de deflação. Quando o vento lança essa areia contra uma forma de relevo, com violência, é chamada de corrosão. Então, olha, a acumulação, quando o vento diminui a velocidade, ele deposita os materiais que carrega. É outro trabalho da erosão eólica. O que quer dizer aí? Veja só. Digamos que eu tenho areia aqui, ó. Terra, 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 terra. Aí passa uma rajada de vento, leva essa terra, perde velocidade aqui, aí desce a areia e deixa se acumular aqui, ó. É o trabalho, por exemplo, da brisa, a brisa marítima. Passou pela superfície da zona de praia, carrega aquela areia. Ao chegar aquela rajada de vento, quando bate em um obstáculo, geralmente salsas de praias, as vegetações de praias, né? Aquela rajada de vento bate nessas salsas, reduz a velocidade e aquela areia se acumula ali. É isso que dá origem à formação das dunas.
qualquer obstáculo, vegetação, a brisa marítima carregando a areia, as partículas de areia batem nela, descarrega aquela areia e vai se acumulando até formar as dunas. Loéses são sedimentos muito finos, quase sempre amarelos e muito férteis, constituídos por argila, quartzo e calcários. Sua área de ocorrência mais conhecida é a China meridional, ou seja, a China ao sul. Então, esses sedimentos muito finos, eles vão ser transportados para distâncias imensas. Inclusive, há teorias que explicam solos muito férteis no lado leste da Europa, causado pelo transporte do Loéses lá na China meridional, né? Então, o vento vai levar a quilômetros e quilômetros de distância essas partículas muito finas e leves, faz com que o vento tenha uma maior capacidade de transportar a longas distâncias. Esse sedimento fino, ao chegar em uma área em que o vento perde força, vai descer, se acumular em alguma área. Então, algumas teorias para explicar o solo de Loéses, né? Um solo muito fértil para o desenvolvimento da agricultura mundial. Aqui nós temos algumas formas causadas pela ação do vento. Ó, veja aqui, olha, esse arco delicado. Ó. Aqui foi causado pelo vento. O vento batendo, perfurou. Parece que foi o homem que esculpiu, né? Mas não, o vento que perfurou uma área de serra. Aqui nós temos as dunas, né? Área de deserto, a erosão eólica deu origem a este reggae, Marrocos. Né? Aqui, olha, outro exemplo, olha, esculpindo na forma de um cogumelo, vai batendo no tronco de uma serra e vai esculpindo, né? E vai deixando o topo arredondado como um cogumelo. E a ação dos seres vivos? A ação dos seres vivos. Os seres vivos também atuam destruindo, construindo formas de relevo. A vegetação. Nas margens de rios, encostas de planaltos, serras e montanhas, protege suas margens fixando o solo. Então, as plantas têm esse papel crucial. Imagina uma serra aqui, ó, e árvores na encosta de uma serra. Qual o papel dessas árvores na encosta de uma serra? Proteger o solo. Como? A raiz da planta ela fixa o solo na rocha matriz. O solo é a terra, é o sedimento que se compactou, formando o solo e fica na superfície aqui sobre a rocha matriz. Então, a planta ela fixa o solo e protege contra o processo de erosão. Além disso, fornece humus para o solo. O que seria esse humus? Galhos apodrecidos vai caindo na superfície e vai virando matéria orgânica que dá origem aí a alguns nutrientes. Fixa as dunas e protege o solo das áreas limanas. A fauna, os animais, trabalham de construção de corais em águas com temperaturas superiores a 20 graus, nas rochas depositando seus esqueletos, formando as rochas coralinas. Os corais, recifes de corais que a gente tem ali em Alagoas, né? Construção de corais, as águas termais com a temperatura um pouco mais, né? Vai depositando seus esqueletos e formando as rochas. Formando os recifes de corais ou ilhas em forma de circulares, os atóis. Trabalho de erosão por alguns animais pequenos e micro-organismos. As formigas, os tatus, escavam orifícios nas rochas e nos solos, facilitando a penetração do quê? De água, da chuva, né? Acelerando a erosão. Então, as minhocas, as formigas, os tatus, eles têm um papel crucial. Há um equilíbrio muito grande nos ecossistemas. Eles abrem fendas, penetra aí o ar, a água da chuva e vai diluindo, corroendo a rocha matriz por dentro e vai decompondo essa rocha matriz, constituindo a formação do solo. Por isso que se diz que a minhoca tem um papel muito importante na formação do solo, né? E agora é hora da revisão. Vamos lá, o que a gente falou aqui? A gente falou que os agentes internos ou endógenos, né, tem o tectonismo, o vulcanismo. O tectonismo é distribuído em epirogênese, que é o movimento vertical, né? Nas planícies costeiras, planícies interiores, chapadas, e o movimento orogênese, né? A orogênese é um movimento horizontal, em que ocorre a formação de montanhas através de dobramentos. E o vulcanismo? Existem as intrusões e as erupções, né? Então,
intrusões, montanhas em domo, erupções, cones vulcânicos e o derramamento basáltico, que são, o que é o derramamento basáltico? Quando a lava do vulcão se espalha na superfície e solidifica e forma uma rocha chamada de basalto. Só faltou aqui colocar nessa revisão, pulo aqui, a parte dos abalos sísmicos, né? Abalo sísmico, tremores de terras, terremotos e maremotos. Agentes externos ou exógenos, água dos rios, gelo, vento, marés, né? Causa o quê? A erosão, causa o intemperismo, a erosão e a acumulação, né? Então, os rios, vales, terraços, morros, testemunhas, e a acumulação em planícies aluviais e deltas, né? Gelo, vale em forma de cirros, e forma sedimentos chamados de morenas ou morainas. Ventos, rochas e montanhas, e vai formar dunas e loéses. Marés, forma, aqui era para ser falésias, e restingas e praia. Nós temos um resumozinho curto. E agora, para a gente ir finalizando essa aula, vamos falar um pouco sobre os solos, né? Os solos é uma parte que às vezes cai em algumas questões de prova, então vamos comentar um pouco sobre o solo. É um campo de maior atuação da agronomia, no entanto, a geografia se mete a falar sobre tudo, né? Falando em superfície da Terra, a geografia está comentando um pouco. Estudo dos solos é feito por uma ciência, um ramo científico chamado pedologia. É o estudo de origem e desenvolvimento dos solos, abrange o solo desde a sua superfície até a rocha matriz, que é composta. E edafologia, o estudo do solo relacionando com o aproveitamento agrícola. Então, enquanto a pedologia vai falar sobre a origem e desenvolvimento do próprio solo, a edafologia vai relacionar esse estudo do solo relacionando ao potencial de aproveitamento agrícola. Qual a composição do solo? Isso daqui, ó, 25% do solo é água. 25% é ar. Então, é importantíssimo. Um solo bem desenvolvido, nós temos que ter abertura para circular ar e a água, né? Pelas floristas, as pessoas que gostam de plantinhas, né? Os minerais, 46%, a maior parte, né? E matéria orgânica, que é uma pequena parte, 4%. Essa é a distribuição da composição do solo. Sobre o solo, conceito: camada superficial da crosta terrestre, né, composta de materiais minerais e orgânicos. Então, é uma camada superficial formada pela decomposição da rocha matriz em sedimentos que vai se acumulando, compactando, né, com matéria orgânica e inorgânica. Formação do solo: desintegração. Então, a desintegração é causada pelo quê? Das rochas por ação do intemperismo, agentes físicos, químicos e biológicos que dão origem aos componentes minerais. Incorporação e decomposição de elementos orgânicos. Então, para se formar o solo, basicamente tem que ter o intemperismo para desgastar as rochas, formando componentes minerais, ou seja, matéria inorgânica, e tem que ter também a decomposição de matérias orgânicas. Essa mistura vai formar os solos. Dokotchaev. Esse daqui, não sei pronunciar muito bem, mas é um russo, né? Ele foi o primeiro a fazer um estudo comparativo dos solos da Ucrânia, né? A região que apresenta, de acordo com estudos, os melhores solos do planeta, né? Que é a chamada Terra Roxa, o solo negro, né? Concluindo que diferentes tipos de climas levam a diferentes tipos de solo. Então, para cada tipo de clima, eu vou ter um solo específico. Climas mais chuvosos, úmidos, tropicais úmidos, vai ter um tipo de solo. Climas tropicais secos, como semiárido, outro tipo de solo, um solo mais raso, pedregoso, com afloramento rochoso, né? E aí vai se estudar o perfil do solo. O que é o perfil? No lento processo de formação do solo, vão surgindo camadas com características diferentes, os chamados horizontes. Então, o perfil do solo são horizontes, camadas. Uma camada disso, outra camada daquilo, outra camada daquilo outro, num processo chamado de pedogênese. A pedogênese é a formação do solo, né, ao longo de camadas, de horizontes.
O conjunto de horizontes do solo, desde a superfície até a rocha matriz, que lhe deu origem ao rocha, não alterada, é denominado de perfil topográfico. Veja aqui o perfil. Ó. Quais são as camadas, todas as camadas existentes que deveriam existir em um solo? Nem todos vão ter todas essas camadas, mas um solo ideal vai ter uma rocha matriz, ou rocha inalterada, está aqui, ó, é de onde surgiu a formação do solo. Depois, a rocha fragmentada, chamada de regolito, material decomposto proveniente da rocha matriz. Aqui é onde vai atingir o intemperismo físico, que é a variação de temperatura, quebrando em blocos de rochas maiores, né, o regolito. O horizonte B, bastante intemperizado, pouco afetado pela erosão natural e pela ação do homem. Pouca matéria orgânica, porque está no interior do subsolo, muita matéria mineral e cor geralmente vermelha ou amarelada. Recebe materiais lixiviados do ar. Então, olha, essa é a parte do subsolo. O que seria esse material lixiviado? Lixiviado é lavado. Ou seja, o horizonte A é através da água que penetra sobre os orifícios do horizonte A, vai lavando, vai carregando os minerais que estão no horizonte A e vai se depositando aqui no horizonte B. O horizonte A apresenta maior quantidade de matéria orgânica decomposta e misturada com elementos minerais. Sofre perdas de minerais, ferro e alumínio. Esses minerais aqui, ferro e alumínio, lixiviados, ó, que vão ser transportados para o horizonte B. Através da lixiviação, a ação das águas, nas áreas cultivadas. Está em contato direto com a atmosfera. Contém as raízes dos vegetais. Então, esse horizonte A é onde as raízes vão penetrar aqui, ó, abrindo buracos, fendas, para circular o ar, a água que as raízes vão precisar. Veja como as minhocas fazem esse trabalho. O horizonte B é o horizonte superficial, contém mais de 20% da matéria orgânica, animal e vegetal, e diferentes graus de decomposição. Onde vai ter o humus. O humus é essa camada superficial formada em matéria orgânica. É quando os animais vão morrendo, os galhos das árvores vão se apodrecendo e vai formando uma camada de matéria orgânica. Veja aqui a evolução dessa formação. Rocha recém-exposta, aí o intemperismo físico vai quebrando, veja, vai formando os regolitos, né? Aqui é um solo raso, olha. Então, quando a gente vai para uma área de clima semiárido, como o sertão nordestino, sertão aqui de Sergipe, nós vamos ver que o solo vai ser muito raso, um solo pouco desenvolvido, em que ocorre o afloramento rochoso, ou seja, aquele horizonte, né? Aquele horizonte que a gente comentou anteriormente, olha, esse horizonte aqui, ó, o horizonte C, por exemplo, em que a rocha é fragmentada ainda em regolito, muitas das vezes vai aflorar na superfície nas áreas de clima semiárido, olha, vai ser pouco desenvolvido. O solo intermediário, pouco desenvolvido, e o solo maduro, em que vai ter todos os horizontes. Né? E aqui nós temos uma discussão sobre a importância do solo. Qual a importância? Fornecimento de alimentos, fibras e combustíveis, herança cultural. Por que herança cultural? Uma pessoa que tem um solo que fixa raiz, né, tem uma identidade, uma territorialização, tem uma identidade com aquele lugar. O lugar é o espaço das relações cotidianas, de afeto, de apreço sobre a área. Então, quando a gente escava, por isso que os escavamentos arqueológicos vão descobrir a história por baixo do subsolo, né? Por exemplo, naquela região ali das margens direitas do Rio São Francisco, onde estamos nós, no estado de Sergipe, no município de Canindé, foi construído ali o Museu de Arqueologia de Xingó. É uma área em que, há milhares de anos, convivia comunidades indígenas, pescadores, coletores, naquelas margens do Rio São Francisco. Por isso que se formou ali, com aí os escavamentos, encontrando artefatos de grupos étnicos pré-históricos. Fornecimento de materiais de construção, do solo se retira areia, se retira outros materiais. Base para a construção, então o solo é a base onde se vai construir uma habitação, uma casa, uma ponte, uma rodovia. E é fonte de produtos farmacêuticos, né?
do solo, a gente retira aí algumas plantas que servem como medicamento. Fertilidades. Os horizontes A, B, os horizontes O, A e B são os mais importantes para a agricultura, com a disponibilidade equilibrada de potássio, hidrogênio, sódio, ferro e magnésio. São importantes para o ecossistema devido à variedade de vidas, como minhocas, formigas, micro-organismos. Então, até o horizonte B, nós temos uma importância muito boa, muito crucial para o ser humano. Passou disso, se o solo só tem até o horizonte C, já é um solo muito pobre. Classificação dos solos. Quanto à origem, existem os eluviais e aluviais. Eluviais, com E, é quando são formados no próprio local a partir da desagregação e decomposição das rochas. Por exemplo, o massapê e a terra roxa. Eles se formam ali, naquele momento, eluviais. Terra roxa é formada de quê? Ali é formada do basalto, que é aquela rocha vulcânica extrusiva, como a gente falou. A ação do intemperismo naquela área vai desgastando, a ação do sol, da chuva, do vento, dos micro-organismos, vai decompondo aquela rocha, vai esfarelando, formando um sedimento, e aquele sedimento vai se acumulando ali mesmo. Então, ali dá origem a um solo chamado aluvial. Os aluviais são formados pela acumulação de matérias transportadas pela ação pelas águas correntes. Ou seja, os aluviais vão se formar em uma área distante de onde foi desgastado o relevo. Então, são solos de várzeas e de deltas fluviais, e pelos ventos, solos de loés, aquilo que a gente falou, essa fina partícula chamada loés amarelada, que tem uma grande quantidade lá no sul da China, é transportada pelo vento e chega até a Ucrânia, por exemplo, formando um dos solos mais ricos do planeta. Quanto à cor, avermelhado e amarelados indica forte presença de óxido de ferro. Escuro demais indica forte presença de material orgânico. Se for muito claro, indica fraca presença ou ausência de matéria orgânica. Quanto às zonas climáticas, qual a classificação dos solos? Os zonais, interzonais e azonais. Os zonais, o principal elemento de formação é o clima. Os horizontes maduros, o solo maduro, ele apresenta horizontes A, B e C, como a gente já tinha dito antes. Então, não esqueça, os zonais são aqueles que são formados pelo clima. Como, por exemplo, o latossolo, clima quente e úmido, muito profundo e pobre em minerais. O podizol, clima temperado ou frio, pouco profundo. Perfil, porém ácido. A pradaria, que é um clima temperado subúmido, raso e bastante fértil. Deserto, clima árido, raso, horizonte e área arenoso e pouco fértil. E a tundra, que é um clima frio, raso e fertilidade média. Então, o mais profundo é o latossolo mesmo, que está no clima quente e úmido. Esses são os climas zonais, causados pela formação do clima. Os interzonais influenciam preponderantemente do relevo ou da rocha de origem. O relevo é que dá origem a esse tipo de solo. Os hidromórficos, local alagado, fértil, quando drenado, espessura média. Aí temos também o salino ou holomórfico, local árido ou semiárido, baixa fertilidade e espessura média. Aqui a maior parte dos solos do sertão nordestino. Grumossolo, topografia plana, argiloso, boa fertilidade e espessura média. E os azonais? Veja, nós falamos a classificação quanto aos climas. Os zonais, que são formados pela interferência do clima, os interzonais, formados pela interferência do relevo, e os azonais, são solos que sofrem, recentes, pouco desenvolvidos e rasos, desprovidos de horizonte B. Então, nós temos aqui o litossolo, relevo inclinado e raso, regossolo, colinas e declives suaves raso, aluvial, desenvolve sobre sedimentos fluviais raso, e cambissolo, incipiente desenvolvimento do horizonte B.
Então, os azonais são os mais rasos porque é desprovido do horizonte dele. Quais são os componentes do solo? Partículas minerais, como a gente já falou, né? Quais são elas? Potássio, nitrogênio, fósforo, além de partículas de argila e de areia. Matéria orgânica, restos de animais, vegetais não decompostos, e pela decomposição desses restos por micro-organismos que dá origem ao humus. A água também está presente, fica retida nos poros do solo, contendo sais minerais, oxigênio, gás, carbono. E o ar ocupa os poros não preenchidos pela água. Distribuição geográfica dos solos férteis. Onde a gente vai encontrar solos férteis? Solos escuros e avermelhados, estepes da Ucrânia, solo negro de Chernozyom, né? Então, isso daqui costuma cair em algumas questões do vestibular, né? O solo mais fértil do planeta está aqui, o chamado Chernozyom, que fica nas estepes da Ucrânia. Na Europa Central, nas pradarias do Canadá e dos Estados Unidos, no Pampa argentino. O Oeste é outro solo muito fértil, formado por sedimentos depositados pelo vento com coloração amarela, argila e calcário, importante para a agricultura na Europa, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e na China. E no Brasil, o solo mais rico do nosso país fica na zona da Mata Nordestina, escuro e orgânico, chamado de terra roxa, na região sudeste, formada o massapê, na região nordestina, e terra roxa, na região sudeste, formada pela decomposição do basalto. Então, acredita-se que na região sudeste do Brasil, por volta da era cenozoica, tenha ocorrido algumas erupções vulcânicas, alguns vulcões em atividades há milhares de anos atrás. Então, pela região sudeste, ocorreu em registros geológicos antigos derramamentos de lavas, formando aí o basalto. Do basalto se decompôs e formou aí um solo chamado terra roxa, que é uma terra muito fértil, é a terra mais fértil do nosso país, por isso que lá vingou, né, no século XIX, a maior atividade econômica de exportação nacional foi o café. Erosão dos solos consiste na retirada e no transporte de parte dos componentes. Agentes da erosão, né, aquilo que a gente está repetindo, olha, a ação da chuva, as enxurradas, forma a erosão pluvial, o vento, a erosão eólica, os animais e o homem, a erosão antrópica. A lixiviação, os solos são lavados, escoando os minerais pela água das chuvas, áreas equatoriais. Ocorre o problema da laterização pela concentração de hidróxido de alumínio e ferro. Quer dizer isso, gente? O que quer dizer é o seguinte, olha, o solo desprotegido, sem a vegetação para cobrir, né, essa superfície, a água da chuva forma enxurradas e vai lavando, vai levando os minerais que estão na superfície e concentrando em alguns pequenos pontos. Isso se chama de laterização, que é a concentração desses hidróxidos de alumínio e ferro em pontos, né, gerando um solo muito ácido. Brasil, intensidade e volume de chuvas no verão acarreta erosão, ainda maior em áreas com topografia inclinada ou sem cobertura vegetal, degradação do solo provocada pela ação humana, desmatamento, queimadas, manejo incorreto do solo, exploração excessiva, o uso da pecuária intensiva, extensiva, com uma grande quantidade de animais pisoteando o solo, compactando o solo, tudo isso vai causando uma quebra do equilíbrio natural. Salinização apresenta pH baixo, presente em áreas de clima semiárido e árido, precisa de calagem, ou seja, aplicar calcário. Isso acontece no nosso país, na região centro-oeste, durante os anos 70, com a expansão da fronteira agrícola do nosso país para o centro-oeste, naquela região do Mato Grosso do Sul, Goiás, os pecuaristas e os agricultores eles utilizaram a calagem, a aplicação de calcário no solo, que é muito ácido. Diferença entre sulcos, ravinas e vossorocas. Isso, todos esses três nomes aqui se referem a tipos de erosão, de abertura no solo, causado pela ação da água. Os sulcos são pequenos canais com profundidade de até 10 centímetros. Então, o sulco é menorzinho, a abertura causada por um filete de água que desce de um topo
em uma colina. A ravina, ela tem profundidade de até 50 centímetros. Então, já vai aí aumentando. A ravina já é uma abertura maior. A vossoroca, ela possui mais de 50 centímetros de profundidade. A vossoroca é muito maior, um grande desabamento no solo, causando aí uma abertura gigante. Veja aqui, ó, duas situações. Uma situação de um relevo inclinado, tipo de uma zona de clima tropical, né, com chuvas intensas durante o verão, principalmente nas chuvas e trovoadas. Né? Uma situação com vegetação ainda protegendo o solo e outra situação com pouca vegetação. Veja, quando tem vegetação, o que acontece? Olha, a água da chuva bate primeiro na copa das árvores. Ao bater na copa das árvores, a água desce com uma velocidade menor e chega ao solo. Chegando ao solo, uma parte dessa água é infiltrada. Ela é infiltrada, olha. Está vendo essas setas amarelas? Quer dizer a quantidade de infiltração da água. Porque o solo é como uma esponja. Se existem orifícios dentro no solo, esse orifício vai ser acumulado por água e por ar. Então é como se fosse uma esponja. A água da chuva caiu lentamente, escorregou lentamente o solo puxa, suga. Essa água infiltrada vai dar origem aí a alimentar as fontes, né? Ou seja, as nascentes de um rio. Os minadouros, como a gente diz nas zonas de baixada, né? Outra coisa que a vegetação, além da copa das árvores, reduzir o impacto dos pingos da chuva que desce da atmosfera para a superfície, fazendo com que a água desça de forma lentamente. Outra coisa que ela faz é, olha, as raízes fixam o solo, ó, as raízes vai fixando e tornando a terra mais compacta, grudando na rocha matriz. Né? Então, quando uma parte da água da chuva vai escorregando, olha, no declive, vai batendo no caule da árvore e vai reduzindo a velocidade, vai batendo, vai reduzindo, uma parte dessa água vai se infiltrando, dá tempo para ela se infiltrar, outra parte vai descendo lentamente até atingir um rio, né? Através do escoamento superficial. Quando a gente tem uma área sem florestas, olha o que acontece, olha, o pingo da água da chuva bate diretamente no solo, ó, com uma velocidade intensa. É o que acontece nas pistas, né? A água da chuva bate diretamente na superfície da pista e vai cavando buracos. Aqui é a mesma coisa, não tem a copa da árvore para proteger, reduzir o impacto do pingo da água, cava um buraco, né? E já vai levando, olha, através de enxurradas fortes, vai levando a areia que foi desgastada aqui com a erosão pluvial, vai levando para onde? Para uma área mais baixa, que geralmente é um vale, um rio. Né? Essa água com enxurrada é tão veloz, com uma grande velocidade, com grande força, que não dá tempo suficiente dessa água ela infiltrar-se. Né? Não vai dar tempo ela se infiltrar. Então, ela já desce rapidamente e vai escorregando, gerando deslizamentos de terras aqui, ó, carregando terra com grande quantidade para o fundo dos vales. Isso daqui vai causar o quê? Assoreamento. Então, se você retirar a vegetação ciliar, a mata ciliar que fica aqui protegendo a margem de um rio, essa terra vai ser desbarrancada para o leito do rio. É isso que se chama de assoreamento. Aqui nós temos outra imagem, solo, desertificação, né? A substituição da vegetação florestal por áreas de cultivo e pastagem acelera a erosão dos solos e reduz as precipitações. Então, quanto mais a gente retirar a cobertura vegetal, mais a gente vai interferir também no solo. Um solo que era capaz de desenvolver e receber grande quantidade de espécies vegetais, passa a ficar mais pobre, mais raso, porque vai sendo desprotegido e vai causando todo aquele processo que a gente falou na imagem anterior. Né? Enxurradas, lixiviação, lavagem da superfície carregando os minerais, né? E vai deixando o solo mais pobre. Isso vai se chamar de desertificação. Isso tem acontecido muito na região da África, né? Nas margens da zona desértica de clima árido e a zona de clima semiárido, né? Uma faixa de transição. Né? Essa região cada vez mais sofre o processo de desertificação. Na nossa região brasileira, o Nordeste, também sofre com isso. A região Nordeste tem
o polígono das secas, né, que foi definido aí pelos órgãos de combate à seca lá nos anos 50, 60, e aí se criou o polígono da seca, foi delimitado um mapa até onde atingir as áreas mais secas, semiáridas mesmo. Essa região, lá nos anos 50, era uma, nos anos 60 era outra, 70 era outra, e foi aumentando, foi expandindo. Uma área menor foi se expandindo, se expandindo. Por que isso? Porque foi aumentando as áreas mais secas. Se era seca em um ponto, essa área seca foi contaminando as outras. Como? Destruindo a vegetação ao redor. Foi destruindo mais vegetação, desprotegendo o solo e aumentando o processo de desertificação. Então, veja, deserto é um espaço, do ponto de vista natural, criado pela própria natureza, e desertificação é o intensificamento, o aumento, a expansão dessa área seca por conta da ação do homem, quebrando o equilíbrio natural. Veja aqui um exemplo de Vossoroca, que a gente falou ali. Aqui, ó. Que suco é imenso. Olha, isso daqui é uma Vossoroca. Olha o deslizamento de terra, olha. Quem sofre mais com isso? As pessoas que morrem nas áreas periféricas. Conservação do solo. Como é que a gente pode fazer para conservar o solo? Para proteger? Adubo mineral orgânico, ou alterar o plantio com leguminosas chamadas de adubo verde, corrigir a acidez com a aplicação de calcário, utilizar máquinas agrícolas apropriadas ao tipo de solo, manter ou introduzir no solo pequenos seres vivos, como minhocas, larvas, insetos, importantes para a construção de túneis para a circulação do ar, para a penetração das raízes da água. Então, não pense que as larvas, que as minhocas são ruins. Os insetos, eles têm um papel crucial, né, na manutenção do equilíbrio natural. Manter o solo coberto com vegetação, cobertura viva, com palha, cobertura morta para a sua proteção. Curvas de níveis, né? Plantar em curvas de níveis, linhas que ligam pontos de mesma cota altimétrica sobre as quais se faz a semeadura, estabelecendo fileiras de plantas e permitindo que a água escoe lentamente. Plantio direto, plantar diretamente sobre os restos de plantas de colheitas anteriores. Rotação de culturas, cultivo alternado de produtos. Afolhamento, método no qual o terreno é dividido em 3 partes e que, enquanto 2 partes são cultivadas, a terceira permanece em repouso, por 1 ou 2 anos para recuperar as propriedades retiradas com as sucessivas colheitas. Então, o solo, o que na linguagem de alguns agricultores, eles chamam de o solo está cansado, né? Então precisa descansar. Terraceamento, que consiste em fazer cortes na superfície íngreme para formar degraus. Os terraços, isso daqui é muito utilizado lá na Índia, né? No sul da Índia, com a Índia de monções, né? A Índia meridional, na parte sul, onde se planta muito arroz, né? Comum em países asiáticos, como China, Japão, Tailândia. Para-choque, protetor contra a erosão eólica, consiste no plantio de árvores, eucalipto e bambu, em áreas onde tem muito vento, rajadas de vento, né? O bambu e o eucalipto são plantas muito altas, com troncos que são resilientes à proteção são resilientes às rajadas de vento, conseguem proteger uma área agricultável. Dispostos em fileiras, formando um quebra-vento. Barreiras de madeiras ou de pedra, recuperar sulcos e crateras. Veja aqui alguns exemplos. Ó. Aqui nós temos exemplo de terraços, que é muito utilizado na Ásia, principalmente nas plantações de arroz na China, na Índia, na Tailândia. Olha aqui, ó. Os terraços. Aqui nós temos, ó, nós temos aqui a superfície suavizada e plantada com capins e leguminosas. Em vossorocas extensas fazem barreiras de madeiras, né? Então, aqui forma uma vossoroca, uma abertura, um sulco gigante. Forma uma barreira de madeira aqui, porque o vento vai batendo, vai se acumulando, né? Vai se acumulando. Quebra-vento é justamente plantar de forma disposta, enfileirada, plantas como bambus e eucalipto que são altos, formam uma grande barreira aí contra o vento. Rotação de cultura. A rotação de cultura, né, é o rodízio da produção em uma mesma área, fazendo com que o solo absorva os nutrientes necessários de forma alternada e se recomponha para uma nova produção. Porque
como se diz, o solo ele fica cansado, a planta vai sugando aqueles nutrientes e se não ter um tempo de recomposição, de maturação, de regeneração, aquela terra vai ficar pobre, né? Aquele solo vai ficar infértil e não vai dar tantas colheitas assim. Veja como é que funciona. Ó. Aqui é um ano. Olha. Vamos lá. Primeiro ano. Eu divido minha terra em 4 quadrantes. Ó. Aí, de um lado, na área A, eu planto aqui repolho. Na área B, eu planto tomate. Na área D, eu planto vagem aqui, de feijão. Na área C, eu planto cenoura. Quando chega no segundo ano, eu faço uma rotação. Olha, se o D estava aqui com vagem, ela passa no próximo ano para cá. Ó. Ela passou para cá, para o A. O A passa para o B. Né? Então, o A passa para o B. Né? O tomate. O repolho passa para o B. Né? O tomate passa para o C. E a cenoura passa para o D. No terceiro ano, veja como é que está. A cenoura passou do D para o A, né? A vagem passou do A para o B, o repolho passou do B para o C e o tomate do C para o D. E aqui fecha, né, a rotação. A vagem passou para o C, o repolho para o D, o tomate para o A e a cenoura para o B. E aqui volta a mesma coisa. Né? Então, durante 4 anos dá o suficiente, porque cada uma planta... Por que isso? Mas vai fazer a rotação, mas uma planta ela está absorvendo nutrientes e no próximo ano vai ser outra. Certo, mas cada planta absorve determinados tipos de nutrientes. Tem algumas que precisam mais de nitrogênio, outras mais de potássio, outras mais de fósforo. Então, nem todas as plantas se desenvolvem sugando a mesma quantidade de nutrientes e os tipos de nutrientes iguais do solo. Certo, gente? Então, gente, o que eu tinha para falar sobre essa aula, né? A aula de hoje, é isso. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem aí para a nossa terceira aula, que a gente vai dar sequência aí, falando um pouco sobre as formas de relevo do nosso belo país, né? Que é